Vai ali, depois vem pra ele. Eu tô em casa, mano. Tô em casa. Dá caio, rebata aí, 50 revelações por segundo. Aí que ganha o filho, gente. Filhão! Vem comigo, vem. E aí, estamos aqui mais uma vez com o pastor Gutenberg Santos, homem de Deus, o homem da revelação, raio-x de Deus, que revela nome, sobrenome e título de eleitor por falar no ano de eleição, é muito utilizado, hein? Então, hoje nós vamos falar aqui nesse canal sobre algo muito especial, que Deus só dá para pessoas especiais, sobre o nosso chamado. Pastor Gutenberg, o senhor tem que falar sobre chamado. Quando eu lembro de chamado, filhão, eu lembro de Pedro. Lucas 5. Todo chamado de Deus na vida de alguém, o primeiro começo parece ser frustração, parece ser desapontamento. Mas o chamado só se cumpre após o processo que nós vamos sofrer quando ele se inicia. Eu nunca vi, filho, alguém ser chamado por Deus e já de início ser uma pessoa bem-sucedida naquilo que foi chamado. Porque antes de Deus cumprir o chamado, Deus prepara. Deus preparou Pedro. A Bíblia diz que Pedro passou a noite inteira tentando pegar peixe e não conseguiu. Mas pela manhã, o Senhor avista o barco de Pedro. Pedro estava lavando as suas redes, frustrado. Filhão, eu acredito que ele estava frustrado, porque ele programou aquela madrugada inteira para pegar peixe. Ninguém, filhão, nenhum pescador sai de casa no intuito de passar a madrugada inteira ao léus. Mas ele se programou. Ele fez todo o planilhamento para que a sua pescaria desse certo. Mas a Bíblia diz que o dono do chamado, filha, vai encontrar com ele pela manhã. Engraçado que todo período que nós enfrentamos de frustração tem um processo de Deus para nos fazer amadurecer. Eu não sei porquê, filhão, mas tem alguém lá naquele canal, me ouvindo agora nesse canal, que está dizendo assim: estou frustrado, estou marcado, estou esquecido. Ei, bem-vindo ao processo. Deus não vai adulterar o processo, filhão. Porque antes de Deus cumprir o teu chamado, Deus vai tratar com você primeiro. Deus não dá nada na mão de alguém, filhão, se antes tratá-lo primeiro. E diz a Bíblia que esse homem, por nome de Pedro, sem entender, o Senhor vai usar o seu barco. Deus usa o barco dele, Jesus usa o barco dele, prega a palavra. Após ele usar o barco de Pedro como púlpito, vai chamá-los para que entrasse no barco e vai dar uma direção. Todo o chamado de Deus, após uma frustração, tem uma direção divina, filhão. E qual é a direção divina, filhão? Volta para o alto mar, lançar a rede. Ei, em meio à sua frustração, Deus só está te dizendo: volta para onde você veio e lança as redes. Porque quem faz os peixes cair na rede é Deus, o dono do teu chamado. Então hoje vivemos um tempo de uma geração que se frustra, que para, que aniquila a sua chamada, a sua caminhada por conta das dores que uma chamada causa. Quantas vezes você deve ter chorado, filha? Onde ninguém quase viu as suas lágrimas, a não ser os seus de casa. Porque chamados de Deus também chora. Chamados de Deus também passam por calúnia. Chamados de Deus também são perseguidos. Bem-vindo ao processo de um escolhido e um chamado de Deus. Fala comigo, filhão. Então, pastor Gutenberg, para ter um chamado de Deus, precisa ter amor. E amor pelas vidas. Amor pelas almas. Amor pelo chamado. E por falar em amor, vai aqui no cardzinho aqui em cima, do lado esquerdo,
no cardzinho tem um vídeo aí que nós falamos de amor. Porque para ter um chamado e exercer um chamado, é necessário esse brilho nos olhos, esse amor pelo chamado. Porque se a gente não tiver amor pelo chamado, a gente desiste do chamado. E filhão, desculpa te cortar, mas hoje o que você sofre, independente do que você está vivenciando hoje, é para gerar vida amanhã em alguém. Porque você só pode falar de dor se você passou por dor. Você só pode falar de perda se você passou por perda. Tem alguém amanhã, filhão, que vai ouvir da sua boca todo o processo que você vivenciou, mas você está de pé hoje. Então, o chamado ele não vem para destruir. Ele vem para reconstruir uma história que homem nenhum tem capacidade de apagar. Vambora, filhão. Pastor Gutenberg, um pastor jovem que com certeza absoluta já sofreu muito preconceito por ser jovem e ser pastor. Conta pra gente aí. Por conta da minha conversão, eu me converti em 2004, né? Me converti logo, me batizei. E todo mundo que um dia já ouviu falar, olha, Deus tem uma obra linda na sua vida, Deus tem um chamado com você, é porque você pode ter certeza que Deus tem. E quantas vezes eu ouvi isso? Deus falava, usava os seus servos, falava, olha, eu tenho uma obra. Só que, filhão, o ministério ou o chamado de Deus vai chegar na sua vida, né, quando você for ungido a um cargo ministerial. Ele já começa antes. E como começa antes? É com os percalços da vida. Você já está exercendo um chamado sem perceber. Você já está sofrendo pelo teu chamado sem você perceber. Você não é ungido e exerce o chamado, não. Você já é ungido desde o ventre da sua mãe, voltando. O ato de você ser ungido pelo homem, isso é parte de um cumprimento do que Deus tem para fazer na sua vida. Mas a unção divina já acontece desde o ventre da sua mãe. E por conta dessa unção, e por conta desse chamado, amigos vão sair do teu lado. Pessoas não vão querer estar perto de você. E você falou, filhão, por conta de eu ser novo, eu logo me entreguei ao meu chamado. Eu logo me entreguei ao meu ministério e acreditei no que Deus falou, filhão. Porque uma coisa é Deus falar e você não acreditar. Uma coisa é Deus falar e você mergulhar no que Deus falou. E eu mergulhei. Uma vez que você mergulha, você é taxado como louco. É sonhador. Faço-me lembrar de José. José disse que haviam 11 estrelas, um sol e a lua, e se dobrava diante dele. É sonhador. Mas quem está sonhando é você. Quem acredita no ministério é você. E eu acreditei. E pela misericórdia de Deus, passei por todo o processo. Fui ungido a diácono, fui ao presbitério da igreja, e em 2014 se cumpre uma profecia. Fui ungido ao ministério pastoral. É fácil, filhão? Não. Porque o teu chamado não é só seu. Porque quando você exerce o ministério, a tua família também está envolvida. Seus filhos também estão envolvidos. Quando você sofre, a sua família também sofre. Quando você chora, a tua família também chora. Porque você só é alguma coisa por conta da tua família. Por conta da tua casa. Então, ministério sem família não é ministério, filhão. Então, hoje estamos exercendo o ministério pastoral. Passamos por luta, passamos ainda, mas a chama de Deus ainda arde no meu coração. Porque eu acredito que as minhas lágrimas que escorrem hoje do meu rosto é para que alguém amanhã seja curado e sarado. Se você sofre hoje, é porque amanhã vai estar alguém sentado para ouvir o que Deus fez na tua história. Deixa Deus escrever a tua história. Deixa Deus tratar de você. Deixa Deus forjar o teu caráter. Deixa Deus modelar você. Não faça abraço de guerra com Deus. Não queira resistir o chamado de Deus. Alguém disse para você, você vai ser doutor. Eu acredito nisso. Mas se Deus falou que você vai ser pastor, se Deus falou que Ele tem uma chamada de missões na sua vida, você pode até fazer uma faculdade e se formar. Mas o que vai prevalecer na minha e na sua vida, filhão, é o chamado de Deus. Pedro era pescador.
Mas a chamada de Deus para a vida dele era não ser pescador somente de peixe, mas era ser pescador de alma. Aonde estaria você hoje, filhão, se o chamado de Deus não te encontrasse? Talvez nem casado você estaria perdido. Mas o chamado de Deus muda a nossa realidade, ainda com dor, ainda sangrando, mas Deus nos apresenta amigo no meio da chamada. Um dos maiores presentes que Deus me apresentou, filhão, foi a sua vida. E eu louvo a Deus porque eu tenho muita gente de referência, e você é uma pessoa de referência para o meu ministério. Eu te amo, filhão. E eu também. O pastor Gutenberg falou uma coisa aqui muito interessante sobre o chamado, sobre a unção daquele que é chamado. O interessante é que já falamos aqui nesse canal sobre 2020, o ano de Davi, sobre a chamada de Davi. A Bíblia vai dizer que Samuel vai até a casa de Jessé, passa-se os filhos de Jessé diante de Samuel, e Deus fala com Samuel que nenhum daqueles era o escolhido de Deus. Que o escolhido de Deus era Davi, que estava no pasto apacentando ovelhas. Entra no cardzinho aí, você vai lembrar desse vídeo. Nós falamos que Davi estava no lugar certo e no momento certo. Davi estava fazendo aquilo que foi chamado para fazer. E por sinal, você continua fazendo o que você foi chamado para fazer, independente da situação. Mas o que chama a atenção na vida desse certo homem chamado Davi é que ele foi ungido rei de Israel. E depois da unção, Davi voltou para o pasto para cuidar de ovelha. Continuou exercendo aquilo que ele foi chamado por Deus para fazer. Fica uma dica para você que tem chamado. Continue exercendo o que você foi chamado para fazer. E filhão, uma coisa interessante aqui. O problema é que nós que somos chamados por Deus, achamos que Deus vai nos chamar em um tempo favorável. Não. É nesse período que você está vivenciando, que parece que está tudo desarrumado, que está tudo fora do lugar. É uma oportunidade divina para Deus mudar a tua história. Então, chamados de Deus na nossa vida é uma oportunidade única. São tantos bilhões de pessoas no mundo e você está aí dizendo: por que eu passo por isso? Por que eu sou tão desprezado? Para ter a unção que Davi teve que suportar o desprezo, filhão. Para ter o que Samuel teve, alguém teve que sofrer por ele, que foi Ana. Para ter o que José teve no governo do Egito, ele teve que se submeter a um tempo de prisão, de esquecimento. Não há ninguém na face da terra que foi chamado por Deus que não tenha sangrado, filhão. Que não tenha sangrado, filhão. Então se prepare. Vai haver choro, vai haver desprezo, vai haver calúnia, vai haver amigos que vão aparecer por conta da tua unção para sugar você, mas vão aparecer pessoas que vão credibilizar a chamada de Deus na sua vida. Pastor Gutenberg, nós vivemos em um contexto, na sociedade, que pastor não trabalha, pastor tem que ser rico, tem que ter carro, a vida dele tem que ser abençoada financeiramente, porque se não for, Deus não está na vida dele. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Uma boa pergunta, filho. Bom, nem todo o benefício gerado para alguém que você denomina que é abençoado não é carro, não é casas novas, não é dinheiro. Porque Jesus vai dizer algo, filho, que muito me chama a atenção. Conhecereis a árvore que você vai entender o fruto que ela gera. Tem muita gente que só é uma árvore seca. Não tem mais fruto. E você diz, é um pastor, é um missionário, é um evangelista, está bem sucedido, mas nem toda a bênção, nem tudo aquilo que tem cara de bênção, que parece que é Deus que está favorecendo, é Deus que está fazendo. Porque se é uma coisa que Satanás é especialista, filhão, é levar as pessoas para o alto. Mateus capítulo 4. Satanás vai levar Jesus para o alto do pináculo do templo. E vai dizer para ele que ele poderia dar tudo aquilo para ele. Ei, tem muita gente indo para o alto, está sendo levada para o alto e está denominando que é Deus. Não é. É o diabo.
Deixa eu te falar uma coisa. Toda bênção que chega na nossa vida, nós precisamos analisar qual é o nosso fruto. O que nós estamos gerando, filha? Somos uma árvore seca ou somos uma árvore frondosa que temos gerado vida para alguém? Nunca analise a vida de alguém por conta daquilo que ela tem, mas por conta daquilo que ela gera. Anote isso. Nunca analise a vida de alguém por aquilo que ela tem, mas por aquilo que ela vem gerando nesses últimos anos. Se ela gera vida, ela tem um Deus que gera vida para ela. Mas se ela tem carros, casas, e que não está gerando nada, você pode ter certeza, há algum defeito nessa árvore. Houve algum adultério nessa frutificação. E é uma coisa nesse último tempo, nesses últimos dias, filho, que nós somos analisados, se nós somos abençoados, por conta da nossa vida financeira. A vida financeira de um homem não define quem ele é. Mas a unção de Deus na nossa vida sim nos define quem nós somos e quem nós vamos ser. Você disse, Davi, quem olhava para Davi no pasto é um filho desprezado. Davi tinha tudo para dar errado. Mas a unção de Deus na vida de Davi fez toda a diferença. O problema dessa geração é que elas querem ter a farinha, mas não querem pagar o preço pelo azeite. Pastor, não entendi. O que representa a farinha? A farinha representa a prosperidade. E o azeite, a unção de Deus. Lembra que está escrito lá, em 1 Reis, capítulo de número 18? Quando Elias chega na casa da viúva de Sarepta, o que ela tinha era um pouquinho de azeite na botija e um punhado de farinha na panela. Mas a Bíblia diz que Elias vai pedir para que ela fizesse um bolo para ele primeiro. E ela faz. E depois houve a multiplicação. Porque a farinha, filhão, na nossa vida, ela precisa ter um equilíbrio junto com o azeite. A farinha nunca pode sobressair o azeite. Uma vez que a farinha sobressai o azeite, a farinha nos domina. Pastor, não estou entendendo. Se o teu dinheiro, se os teus bens estão acima da tua unção, logo você está perdido. Mas eu tenho um conselho para te dar. A tua unção tem que dominar a farinha. Se a tua unção não dominar a farinha, logo você vai se perder. Por conta dos presentes que o inimigo sempre nos oferece. Dizendo para nós que o que vale mais é a farinha que nós temos no bolso do que a unção que nós carregamos sobre a nossa cabeça. Então valorize a unção de Deus mesmo a pé. Mesmo com a tua conta não estando recheada. Mesmo faltando algumas coisas na sua casa. Chamados por Deus, filhão, passa por alguns apertos financeiros? Passa. Chamados por Deus, passam por privações? Passam. Mas não vão perder a sua essência. Não perca a tua essência por conta das propostas que você tem recebido. Sabe por quê? Porque acima das propostas estão as promessas, filha. Não troque as promessas pelas propostas de Deus. Mas fala comigo, filhão. Então, eu queria, pastor Gutenberg, agora que eu sou pastor Gutenberg, fala para mim, qual é o chamado do pastor? Filhão, o chamado do pastor engloba várias coisas, vários exercícios. Primeiro, o pastor foi chamado para cuidar de ovelhas. Pastor que é pastor cuida de ovelhas. Não só cuidar, filhão, mas ele dá vida por elas. Pastor que não cuida de ovelha não é pastor. Pastor que não dá vida pelas ovelhas não é pastor. Filhão, me desculpe, mas a nossa mentalidade como liderança pastoral precisa mudar ao se tratar de ovelha, ao se tratar de vidas. Estamos se aproximando, muitas das vezes, filho, eu sei que muita gente não vai gostar quem está do outro lado do canal. Nós aproximamos pessoas para o nosso meio, para a nossa roda de amizades, muitas das vezes por interesse daquilo que essa pessoa pode nos oferecer. Deixa eu dar um conselho a você, pastor. As ovelhas, elas não precisam ter uma vida boa financeira para te oferecer para que você a ame. Você só precisa entender qual é a tua função no meio do rebanho. Eu fico imaginando Davi querendo escolher a qual ovelha amar. Porque não tem. Porque na visão de Davi, todas as ovelhas são iguais. Na visão do pastor também. Na visão do pastor, um empresário é igual
aquele que está desempregado. Na visão do pastor, o juiz é igual ao auxiliar de trabalhos gerais. Na visão do pastor, o advogado é igual ao vendedor ambulante, porque nós não podemos fazer acepção de pessoas. E outra coisa, filhão, que precisa se quebrar no nosso meio ministerial, como pastor, essa é a sua pergunta, qual é a função do pastor? O pastor está proibido de fazer panela. Panelas destrói igreja. Panela destrói amizades. Uma liderança pastoral séria não é um reprodutor de panelas. O pastor está pegando pesado. Não estou, não. Pastor, você conhece pela essência que ele exerce. Sem fazer acepção de ninguém, mas ele abraça a todos. Cada ovelha com sua marca. Pastor, mas tem ovelhas que são tão difíceis. Mas é essa que você precisa amar. Amar ovelhas fácil é muito fácil. Difícil é a tarefa de um pastor amar uma ovelha que está defeituosa. Está difícil de se curar. Filhão, Deus nos chamou para fazer a diferença nesse tempo, até porque nós temos um chamado pastoral para essa geração. Pastor de verdade ama e se entrega. O pastor é transparente. O pastor não tem negócio e oculto. O pastor ele procura ser amigo de todos. Então essa é a nossa função, a nossa essência. Para essa geração mudar. Interessante, pastor Gutenberg, é que nós também, como liderança, nós temos a função de apresentar o nosso Deus para as pessoas. E por falar em apresentar Deus para as pessoas, nós estávamos conversando lá no meu trabalho com algumas pessoas lá, com alguns amigos, falando sobre a forma de apresentar Deus. Na televisão, as pessoas estão apresentando um Deus que pode enriquecer as pessoas. Eles estão apresentando um Deus que ele é Deus porque ele pode curar as pessoas. Eles estão apresentando um Deus que só é Deus porque restitui o casamento. Eles estão apresentando um Deus que pode fazer alguma coisa pela sua vida. Eles não estão mais apresentando Deus pelo que Deus de fato é. Eles estão apresentando Deus como se fosse um gênio da lâmpada que veio para resolver nossos problemas, para mostrar os nossos desejos, realizar o nosso desejo. O que o senhor tem para falar sobre isso? Olha, filhão, o pau vai quebrar. Por quê? Porque você liga a televisão hoje, é o que você falou. Vem para cá que Deus vai te dar um carro zero. Ora, o maior prêmio que o Senhor Deus nos deu foi o dom da salvação. Tem muita gente, filhão, que não vai enricar, filhão. Tem muita gente que não vai prosperar, filhão. E por conta disso você é uma pessoa amaldiçoada? Não. Você precisa entender que o maior dom já foi dado para nós. Que dom é esse, filhão? É de saber que um dia nós iremos morar no céu e ter o nosso nome escrito no livro da vida. Eu fico pasmo, filhão, é ver pessoas que são crentes entrando nos seus Facebooks, perdendo 1h30 numa live, esperando um profeta falar com ela. Olha, tem uma Bíblia na sua casa que se você abrir, Deus vai falar com você. Em vez de gastarmos tempo lendo a palavra do Senhor, gastamos tempo em a live no Facebook, onde tem alguém do outro lado depois de 1h30, filho. Vão ficar com raiva de nós, filhão. Mas eu não estou nem aí. No final da live, vem aquela conversa fiada. Eu quero 100 pessoas com R$20. Aí você, que está vivendo um aperto, vai lá e deposita seus R$20, e aquilo que foi falado não acontece. Para com isso. Bane isso na sua vida. Eu não estou dizendo que não tenha gente séria no Facebook fazendo live. Tem muita gente séria.
Mas tem muita gente ainda dentro do Facebook só querendo o teu dinheiro, querendo aquilo que você tem. Ei, vai para o quarto. Para de expor sua vida nas redes sociais. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 6, verso número 6. E quando orardes, entrai no seu quarto, fecha a tua porta, porque o Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. O problema desse tempo, dessa geração, é que elas querem ser recompensadas publicamente, se antes ter o secreto com Deus. Ei, filhão, precisamos construir um secreto. Construir secreto dá trabalho, porque nós temos um vício de mostrar para as pessoas quem nós somos. Mas antes de mostrarmos às pessoas quem nós somos, há um Deus que nos conhece por dentro e por fora. Você sabe quem resolveu o problema de Daniel no capítulo 6? Não era o que ele exercia em público, mas era o que ele oferecia em qualidade no secreto. Quer ver? O decreto saiu. E agora que decreto é esse? Não tem oração a Deus nenhum. Mas Daniel entendeu que o que ele realizava em secreto era muito mais forte do que aquilo que foi assinado no decreto. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem decretos que foram assinados para a tua vida e você está procurando a voz de um profeta na televisão. A voz de alguém no Facebook para resolver o teu problema. Ei, corre para o joelho. Corre para o teu secreto. Porque o que livra da boca do leão é o secreto que você construiu. Daniel construiu um secreto, foi parar dentro da cova. Mas na cova, aqueles leões tiveram que jejuar, filhão. Sabe por quê? Porque quem tem secreto, o leão não mata. Quem tem secreto com Deus, o leão não devora. E após sair daquela cova, Daniel foi promovido. Deixa eu falar uma coisa para você. Quer ter promoção da parte de Deus? Construa uma vida de oração, de entrega, de leitura, de renúncia. Para de ficar indo atrás dos outros. Para de ser seguidor de homens carnais, de homens que não têm uma boa idoneidade para oferecer para você. Deus ainda quer construir algo na tua história. O nosso problema é que nós levamos as crises no nosso casamento, nos nossos filhos, as nossas crises financeiras. Em vez de nós levarmos para dentro do altar de Deus no quarto, nós levamos para o Facebook. E quando nós levamos para o Facebook, nós damos direitos para que as pessoas se metam. Ei, eu sei que o Paulo está cantando, mas não estou nem aí. Eu quero te liberar algo para a tua vida. Esse vídeo nasceu para te curar, para você que tem chamado por Deus. Tem muita gente que tem chamado de Deus, filhão. Em vez de estar investindo num livro, num material, tem muitas oportunidades de você obter uma faculdade teológica ou um seminário teológico gratuito. Enquanto você está perdendo tempo, onde você está ouvindo homens oferecer Deus de uma maneira que você não aprendeu, você está estudando a palavra. Sabe o que Satanás está te fazendo nesses últimos dias? Está obscurecendo o nosso entendimento para que a gente não tenha esclarecido a luz da palavra. Mas eu tenho certeza, filhão, há uma geração que está sendo levantada com muita força. Pessoas que comem a Bíblia, pessoas que leem a Bíblia, que não serão enganados. A Bíblia vai dizer que, por falta de conhecimento, muitos estão se perdendo, muitos estão se esvaindo do Evangelho, estão fora dos propósitos que Deus estabeleceu. Ei, para de correr atrás daquilo que o homem pode te oferecer e corra atrás do Deus que pode mudar a tua sorte e a tua história. Quem te chamou não foi o homem, quem te chamou foi Deus. E há uma historinha, filho, que não acaba. Sabe qual a história é essa? Saí da igreja por conta do meu pastor. Eu saí da igreja porque uma irmã me olhou de cara feia. Ei, quem morreu por você na cruz do Calvário não foi a irmã, não foi o teu pastor, mas foi Jesus Cristo de Nazaré. Ele sim é a minha rocha. Ele sim é a minha pedra. Ele sim é o meu alicerce. Se Cristo não fosse o alicerce, igreja não vai ser, homens não vai ser, a sua família não vai ser. Primeiro é ele, depois os homens. Fala comigo, filhão, eu sei que o Paulo está cantando. Então, pastor Gutenberg, o que eu tenho notado nesses últimos dias é que a forma de apresentar o nosso Deus é que está errada. As pessoas estão apresentando o nosso Deus como um Deus que é provedor. Mas se Jesus estivesse habitando hoje aqui, ele ia... Qual é a palavra? Ele ia confrontar as pessoas. O que o senhor tem para me dizer sobre isso? Lembra que Jesus com seus discípulos e com uma multidão, Jesus vai ser questionado por alguém dizendo, duro esse discurso. E algumas pessoas saem.
Jesus vai falar para um dos seus discípulos: querem ir atrás deles também? Ei, o discurso de Jesus não vai mudar por conta do nosso biquinho, da nossa carinha feia, porque a palavra é uma só. Jesus, no seu livro, Mateus vai dizer o seguinte: primeiro, buscai o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas ele acrescenta. O problema é que hoje, filhão, as pessoas não querem o reino de Deus e não querem a justiça. Eu fico inculcado, nós como pregadores da palavra, Jesus poderia ter deixado escrito na sua escritura, não tinha botado coisa, podia ter colocado casa, carro, dinheiro, mas para coisas, para casa ele chama de coisa, para apartamentos ele chama de coisa. Por quê? Porque para ele isso não significa. O que é mais importante para mim e para você é o reino de Deus. E uma vez, filhão, eu estou à vontade aqui, filhão, que você entende o que é reino de Deus, as coisas não se importam mais para você. Pastor, não tenho hoje, mas eu entendi o reino. Pastor, não conquistei ainda, mas você ainda tem o reino. O problema é que hoje a frustração dessa geração é: não consegui, não cheguei, meu nome não soprou, mas se esqueceu que o mais importante é que ele tem um nome no livro da vida. E que se Jesus voltar hoje para arrebatar a tua igreja, você vai. Interessante, filhão, uma pergunta que eu te faço aqui. As coisas vão subir conosco para as moradas celestiais? De jeito nenhum. Então por que os homens hoje fazem das coisas o império e não do reino os seus alicerces? Porque o que mais importa para esse tipo de pessoa é o sucesso aqui na Terra. O sucesso tem subido a cabeça do povo de Deus. E as pessoas têm trocado o chamado pelo sucesso. Porque você foi chamado para pastorear. Você foi chamado para cuidar de ovelha. Você foi chamado para tratar de ovelha. Então você precisa confrontar aquele que está em pecado. Você precisa falar e pregar contra o pecado. Nós precisamos voltar nos nossos púlpitos a denunciar os pecados. Por quê? Porque a igreja está cheia de fornicador. A igreja está cheia de ladrão. A igreja está cheia de pessoas que vivem com sua vida errada porque não tem uma palavra de confronto. Pecador não vai para o céu. Pecador não tem nome escrito no livro da vida. O pecado precisa ser combatido. Para o seu nome estar no livro da vida, você precisa ter uma vida de santidade. Consegue entender isso? E filhão, a realidade é que tem muita gente em cima desses altares que produzem, que cantam, que pregam, e para a igreja e para nós como líderes, geram uma expansão do nome da igreja, expande o nosso nome como pregadores, mas se esquece que antes de expandir o nosso nome, antes de expandir a igreja, mas estão contaminando o altar do Senhor. É melhor você manter no teu altar alguém que talvez não tenha o dom para cantar, mas não cante bem, mas leva a Deus com seriedade. Talvez que não tenha uma boa eloquência para pregar, mas que quando prega com santidade, do que você manter esses lobos em cima dos nossos altares. Deixa eu te falar uma coisa. A função de Elias era denunciar. Cadê os Elias dessa geração? Tem muita gente nesse tempo dizendo que é um Elias do Senhor e não é. Porque o profeta ele denuncia. O profeta ele aponta. Eu fico imaginando Elias nesse tempo, sabe, filhão? Elias não viveu nos nossos dias. Quantos Acabe e Jezabéis iriam botar a cabeça dele na forca? Sabe qual é o problema dessa geração? Nós não queremos as nossas cabeças na forca. João Batista, por conta da verdade, morreu. Elias, por conta da verdade, foi perseguido. Ei, profeta de verdade, não tem essa, tamo junto toda hora. Eu vejo gente dizendo que é profeta, filhão, mas só vive no meio de lobos. Profeta anda sozinho muitas das vezes. Profeta de Deus de verdade, se você olhar para o seu âmbito ministerial e financeiro, principalmente financeiro, não financeiro bem sucedido, vive crises, mas há um Deus que ainda usa corvos para o alimentar. Profeta de Deus não profetiza segundo o bolso de alguém. Profeta de Deus profetiza e libera uma palavra profética segundo a voz do Eterno.
eterno. Para de chamar de profeta quem Deus chamou de profano. Para de chamar de profeta quem Deus já disse que é profano. Uma porção de gente profana em cima dos nossos altares. Mas há um juízo de Deus chegando para a terra. E eu tenho certeza que chegou a hora de nós se levantarmos e olharmos para o reino de Deus com zelo e carinho. Os dons não saltam. Tem muita gente com dom, talentosa, mas esqueceram que o caráter vale mais do que o dom. O que adianta, filhão, você ter dom se você não tem caráter? O que adianta se você profetiza se você não tem caráter? Eu prefiro ter caráter e não profetizar. Mas o dia que a trombeta tocar, eu estar lá. Nós precisamos voltar ao temor das igrejas. Hoje eu fico reparando, filhão, o culto está rolando, as pessoas passeiam na igreja sem nenhuma reverência ao pregador que está anunciando o Evangelho de Cristo. Eu fico vendo as pessoas conversando no culto como se tivesse uma sala de jogos ou num shopping center. Ei, deixa eu te dar um recado aqui. Deus ainda continua sendo santo, filhão. Deus ainda continua sendo Deus. Se você não tem reverência na casa do Senhor, você não pode ser um participante das benevolências de Deus. Se você não apresenta Deus da forma que Ele é necessário ser apresentado, você não vai receber aquilo que Deus já preparou para a tua história. O problema é que nós, para conquistar muita gente, aquilo que você falou no início desse quadro, e de que forma estamos apresentando Deus, é verdade, bem verdade. Estamos apresentando um Deus que muitas vezes Ele só pode dar carro. Apresentamos um Deus que só pode tirar o seu filho do meio das drogas. Nós apresentamos um Deus que pode pegar o pobre do pó e fazer ele se assentar no meio dos príncipes. Mas esquecemos de apresentar um Deus que é santo, que é justo, que é juiz, que é poderoso. De que maneira você apresenta a Deus à sua família? De que forma Deus está se achegando a você? Qual é o tipo de propaganda que você tem visto Deus ser apresentado? Como um Deus justo, juiz, ou como um Deus que pode enriquecer a tua casa, ou como um Deus que pode mudar a tua vida financeira? Filhão, deixa eu dar um conselho para essa geração. Tem muita gente nesse tempo que promessas que eram para se cumprir não vão se cumprir, porque se cederam às tentações da proposta. E mais uma vez eu repito, a tua chamada é maior do que qualquer proposta. Sofra hoje por ela. Sangre hoje por ela, porque amanhã alguém precisa se assentar para ouvir o teu testemunho e dizer: se ele suportou, eu também posso suportar. Eu vou aqui dizer uma palavra do apóstolo Luiz Hermínio. Quem não conhece uma pessoa pelos bens que ela tem e nem pelos títulos que ela exerce, mas pelo grau de resistência que ela tem. É a tua resistência, é a tua resiliência que vai mostrar o cristão que você é. Vamos lá, filhão. Chamado. Você tem um chamado? Como se preparar para um chamado? Como se preparar para um chamado? Pastor, tem uma vocação na música, tem uma vocação ministerial para pregar, mas eu estou esperando algumas coisas acontecer para que eu comece a exercer as funções. Eu me lembro, filhão, que quando me entregaram que eu tinha um chamado para a pregação da palavra, que eu tinha essa desenvoltura, logo eu comecei a investir em materiais. Comecei a ler, comecei a procurar a fazer minha parte com Deus, para que as promessas de Deus se cumprissem na minha vida. Pastor, eu canto, gosto de cantar, mas eu percebo que eu posso me preparar mais. Procuro uma aula de canto. No YouTube tem tanta aula de canto, de graça. Tem tantas igrejas dando aula de canto de graça. Procure. O problema é que nós nos acomodamos na promessa que Deus libera, mas nós não corremos atrás daquilo que Deus falou. Ei, nenhum pregador já nasceu pronto. Nenhum levita já nasceu pronto. Tudo tem um processo de preparo e depende muito de você. O tamanho do teu esforço será a expansão do teu ministério, do teu chamado. Então se prepare. Não espere a unção chegar para você se preparar, mas se prepare antes da unção. O óleo se derramado sobre a tua cabeça. Ou a oportunidade de chegar para que você exerça o que você tem com o chamado de Deus. Lembrando que nós estamos aqui para denunciar o pecado.
mas amamos o pecador. A função do pastor é apresentar Deus e confrontar essa geração que vive errado. A nossa função é denunciar o pecado, mas abraçar o pecador. Eu queria, pastor Gutenberg, que você deixasse uma palavra agora para aqueles que estão desistindo da vida. Desistindo do ministério. Desistindo do ministério e da chamada. Deixa eu te dar um conselho aqui nesse vídeo. Deu um branco, cara. O cérebro, ele deu uma rebobinada. Filhão, muita gente está desistindo da sua chamada por conta das decepções e marcas que passaram. Eu conheço muita gente que abandonou o seu ministério porque passou por decepções, calúnias, difamações. Pastor, não tenho oportunidade na igreja, ninguém me olha, ninguém me vê. Deixa eu te falar uma coisa. Dependendo das oportunidades que você não tem, há um ministério que Deus entregou na sua mão e a responsabilidade é nossa. Porque o que movimenta o teu ministério não é quem te dá a oportunidade, mas é você entender qual é a função do chamado que você hoje tem. Como pastor? Mesmo eu não tendo uma oportunidade na igreja, como é que eu vou exercer isso? É aquilo que eu disse no início do vídeo. Pregue para você mesmo. Pregue para os teus vizinhos. Apresente Jesus no teu trabalho. Apresente Jesus no meio da tua família. Porque de uma coisa eu tenho certeza, filhão. Se Deus tem algo na tua vida, o homem pode achar que fechou a porta. O homem pode achar que aniquilou você. Mas vai chegar uma hora que Deus vai te erguer. E até esse silêncio já é Deus processando você para um nível espetacular que Ele vai te levar. Posso dar um conselho? Você está proibido de desistir. Até porque é uma fase que eu tenho. Desista de desistir. Porque quem te chamou, Ele é poderoso para te aperfeiçoar e para concluir com você o que Ele começou. Filhão, eu não conheço um Deus que faz a obra dele pela metade. Tudo que Ele começa, Ele tem início, meio e fim. Fica com essa palavra. Tu serás uma potência na mão de Deus. Se Davi dependesse da sua família, jamais seria rei de Israel. Se José dependesse da sua família, não seria governador. Então, olhe para os exemplos que a Bíblia nos oferece. Tira como lição, porque grandes coisas o Senhor tem para a tua vida. Não desista do teu chamado. Gostou desse vídeo? Continua nos seguindo aí. Curta, compartilha, comenta. Deixa aí, larga de comentário aqui, que nós vamos trazer pastor Gutenberg outras vezes aqui. Você que gostou, deixa um like. Encerrou.